sejam bem-vindos ao meu canal. Se você está a primeira vez aqui, meu nome é Isabela Andrade e esse canal é um canal para compartilhar com vocês experiências e estudos bíblicos. O vídeo de hoje é um assunto que eu conversei com um amigo e eu achei tão rica a conversa que eu achei muito bacana a gente falar. Vocês devem ter visto aí no título do canal. Deixa eu pegar aqui meu famoso fichário. Cadê? E aí eu até botei aí na capa. Se eu tô fechando com Jesus, por que eu continuo vacilando? Bom, esse bate-papo foi uma conversa que eu tive. E aí a nossa conversa é exatamente essa. Por que a gente tá firme com Jesus e a gente vacila tanto, a gente erra tanto? Primeiro eu quero pedir desculpa a vocês para o som de fundo, que a minha vizinha tá tipo num arraiá frenético. Então já tocou de tudo e agora eles estão tocando música julina, menos mal, porque já ouvi taca-taca em tudo quanto é lugar, agora eles estão ouvindo música julina. E aí não adianta eu botar um som aqui, com o som dele vai ficar uma zona. Então, e gente, por que a gente vacila? Eu poderia resumir o vídeo todo nessa resposta que eu vou te dar aqui agora. Por que você aceitou Jesus como teu salvador? Você não foi promovido a anjo. Pronto, gente, acabou. Vamos finalizar o vídeo aqui. Obrigada por assistir, se inscrevam, brincadeira. Mas eu poderia finalizar o vídeo aqui, gente. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, é uma decisão, né? A gente tem alguém como inspiração, que é Jesus, e a gente tenta viver como ele viveu, e a gente tenta aprender com ele, a gente tenta se aproximar dele. Mas você não virou um anjo. Sinto muito te dizer isso, você continua um ser carnal. E aí, olha o que diz em Efésios 2:10. Na verdade, do 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, você tinha uma natureza carnal viva e agora você teve a sua natureza espiritual vivificada. E aí, aqui tá falando justamente da nossa salvação em Jesus Cristo. Fomos salvos em Jesus Cristo. Só que acontece uma coisa bem interessante quando a gente entende que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A partir desse momento, a gente passa a ter uma natureza espiritual que foi vivificada, né? Porque agora somos remidos pelo sangue de Cristo. Mas e a carnal? O que acontece com a nossa natureza carnal que sempre esteve aqui? Ela vai continuar aqui, firme e forte. Olha o que Paulo fala lá em Romanos 7,14. Esse aqui é uma passagem mais confusa, que acho que eu já li, mas reflete muito a nossa realidade. Romanos fala assim, Paulo fala assim em Romanos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha nós aqui, fazendo o que a gente sabe que está errado, mas a gente faz. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha que interessante, vou ler de novo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha, gente, aqui, no título do livro. Tô com Jesus, mas porque eu continuo fazendo bobagem. Essa era a guerra de Paulo. O mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu tinha que fazer, eu deixo de fazer. E aí, por quê? Porque temos uma natureza o quê? Carnal.
Quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você passa a ter, é como se você passasse a ter duas naturezas. A natureza espiritual, que é aquela que vai te ensinar a ser como Jesus, a ter os frutos do Espírito, a caminhar com Ele. E a sua natureza carnal, que é aquela que sempre teve aí, que sempre existiu e que sempre vai conduzir a gente a fazer o que às vezes não agrada a Deus, o que não é da vontade de Deus, o que não é certo. Muitas vezes o que não é certo em momento nenhum, nem na nossa vida cotidiana. E aí, esse é o ponto que eu quero frisar muito, que foi o que a gente estava conversando. O maior erro hoje do evangelho, né, na minha humilde opinião, gente, pelo amor de Deus, que eu também aqui não sou nenhuma dona da razão, mas na minha humilde opinião, um dos maiores erros do evangelho é querer dizer assim, ó, você se converteu, então agora você tem que ser perfeito. Então você agora tem que ser direito. Não, a gente tem que ser, só que isso é um processo, não é da noite pro dia, não é porque você levantou a mão hoje, ou você aí na tua casa, não importa onde você estava, você decidiu mudar seu estilo de vida, isso não vai ser de um dia pro outro. É igual uma pessoa que tá fazendo algum tipo de dieta. Ela não vai mudar a alimentação dela de um dia pro outro. Ela vai ter dificuldades, tem dias que ela vai chamar o famoso jacar. Vai jacar pra caramba, eu jaco direto. Porque você tá mudando hábitos e isso não é de uma noite pro dia. O fato de você errar não significa que você ame menos Jesus, mas você tem uma natureza carnal e agora para combater. E o que me deixa triste é que isso faz com que as pessoas criem uma máscara e uma hipocrisia dentro do ambiente cristão, que vai chegar um momento que ninguém consegue manter aquela aparência da perfeição. E aí o que as pessoas fazem para manter? Escondem, fazem as coisas escondido, e aí depois uma hora vem à tona, e aí a gente vê aí o que a gente mais vê acontecendo. Quando é tão mais fácil dizer, não mereço, sou pecador, Jesus, preciso de ti. Eu falo com as minhas amigas, é assim que eu vivo todo dia, é mais um dia firme com Jesus, aleluia. E amanhã começa um novo ciclo e tudo de novo, porque todo dia é uma oportunidade de aprender. E aí, eu quero te consolar dizendo o seguinte pra você. Se você tá se achando aí, tipo, vacilão, quero te falar o seguinte. Lá em Romanos 3, 9, olha o que Paulo fala. Paulo fala muita coisa sobre essa questão, por quê? Porque Paulo pregou pro que a Bíblia chama de gentios. O que eram os gentios? A gente, que não somos judeus, não fomos nascidos no judaísmo, mas estamos recebendo Jesus, né? Os judeus, eles já acreditavam em Deus, tiveram uma certa dificuldade de acreditar em Jesus, né? Mas os gentios nada mais é do que a gente, que não faz parte da raça, vamos botar assim, né? Judaica. Romanos 3:9, então Paulo tem muitas palavras explicando essa questão, porque os judeus tinham um estilo de vida e a gente tinha um totalmente diferente. E como agora viver com Jesus? Eu tenho que seguir exatamente como eles viviam? É mais ou menos nessa pegada aí que Paulo tenta trazer a palavra. Olha o que ele fala em 3. Romanos 3, 9. É do 9 até o 23, não vou ler tudo. Mas o que eu mais gosto, mais forte, é quando ele diz, 3:9 ele fala assim, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Aí você vai ler o restante, vai dizer que ele vai falar que geral é vacilão, que geral é inútil. Tipo assim, ele vai arrasar com a nossa vida. E aí, acabar com a gente. Aleluia. E aí lá no 23 ele fala, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na minha versão aqui fala, e carecem da glória de Deus. Ponto. Todo mundo é vacilão. Eu acho que se eu fosse fazer um meme, eu faria um meme disso. Faria um meme de Paulo, entendeu? Paulo dizendo assim, vocês são tudo vacilão, tá todo mundo precisando de Jesus. E aí alguém vai falar, não, Paulo, a gente não pode falar desse jeito. Então tá bom, coloca aí, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu amo esses memes do que eles falariam nas palavras de hoje. Maravilhoso. Então, sei que a tua cabecinha aí tá pensando assim, bom, Isabela, se todo mundo pecou, destituído da glória de Deus, então posso jacar mesmo, posso chutar o balde, que tá tudo tranquilo, que Deus me ama, Deus me ama, e posso vacilar. Não.
olha o foco, que quando você começou a assistir esse vídeo, você tava tristinho porque você tava vacilando com Jesus. Então, olha o foco. Gente, pecado tem consequência. E isso é um assunto que o que eu mais gosto de, quando eu falo sobre isso, isso é o que eu mais tenho aprendido com Deus, é o seguinte. Eu já ouvi gente falando assim, e eu também já falei isso quando eu não era cristã, que eu nunca ia entrar numa doutrina evangélica, ou eu nunca ia me converter a Jesus, seja lá em qual religião você esteja, que crê em Jesus como teu salvador, né? Porque tem gente que acha que é só cristão que crê, né? Para com isso, né, gente? Mas tudo bem, isso quer. Mas falando de Jesus, eu não gosto muito de falar de religião, de Jesus. Então, eu achava o seguinte, que eu nunca ia ficar, porque eu ia... Era muita regra, muita coisa pra seguir, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o que eu tenho aprendido com Jesus é que, na verdade, essas regras do que não pode ser feito servem para nos proteger. Essa que é a realidade. Muitas das coisas que Jesus fala não faz é porque vai ter uma consequência grave lá na frente. E você vai ter que passar por essa consequência. Não tem como fugir dessa consequência, ainda que Jesus te perdoe. Então, se você pode evitar consequências, colheitas ruins, por que você vai plantar? Essa que é a pergunta. Então, eu vejo o pecado como isso. Isabela tá falando que você pecou, consequência, perdoa, tá ligado? Não, gente, tem consequências que são para a morte. Então, eu depois faço um vídeo só sobre isso, mas se a gente for ler na Bíblia, tem consequências que foram trágicas. Tem consequências de pecado, por exemplo, Safira e Ananias foram fulminados na mesma hora, entendeu? Davi perdeu um filho e quase perdeu a vida também por causa de um pecado. Então, na Bíblia tem várias histórias de pessoas que pecaram e sofreram consequências sérias. Nabucodonosor ficou louco, surtou, pirou o cabeção. Então, assim, a dica de hoje é: não peca. Porque se você pecar, você vai ter que vai sofrer a consequência. Só que o título fala justamente isso. Já pequei, Isabela. Já fiz cagada, entendeu? Então, já fiz. Então, o que eu quero falar a você é assim, ó. Deus nos ensina a ser santos como Ele é santo. Lá em 1 Pedro 1,15, eu vou deixar aqui no vídeo, fala justamente isso. Sermos santos como Jesus é santo. Mas a gente vacila. E aí eu quero dividir com vocês a experiência, o que eu aprendi com as minhas vacilações, que são poucas não, hein? Aqui, ó, sobrando vacilação. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que esse processo de santificação, ele não é de um dia pro outro. Você não vai levantar sua mão pra Jesus aqui agora, ó. Jesus, te quero. E agora tu vai ficar o quê? Santarrão, firme, tipo, sem pecado nenhum. Não vai. E o que eu quero dizer pra você é que esse processo, ele vai ser mudando gradativamente, de dentro para fora. Então, você pode ter mudado tua roupa, pode ter mudado teu cabelo, pode ter mudado teu jeito de falar. Isso não vai te transformar numa pessoa como Jesus quer. É quando a mudança começar a vir, ó, aqui dentro, de dentro para fora. Nessa minha caminhada aí de 17 anos em Cristo, o que eu aprendi com Jesus nisso? Então, isso que eu quero dividir com vocês. Jesus lá no Getsemane, ele subiu para orar. Quando ele desceu, os discípulos estavam dormindo. E aí ele fala para os discípulos: vigiai e orai, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Vou deixar aqui o texto onde está, tudo bonitinho. E aí, o que eu aprendi? O que eu aprendo com esse versículo? O que eu aprendi nessa minha caminhada? A gente precisa vigiar e orar. Orar sempre, porque quando você ora, quando você reza, quando você eleva teu pensamento para Deus, quando você separa um momento para isso, nem que seja 5 minutos, não tô falando de tempo, mas quando você separa um momento para isso, você consegue se conectar com Deus. E é o que a tua parte espiritual precisa, se conectar com Deus. Porque a tua parte carnal tá aí, serelepe, feliz da vida, aqui ó, curtindo pra caramba, independente. Então a sua natureza espiritual precisa se conectar agora com Deus, porque ela foi vivificada e agora ela precisa ser alimentada. E a oração, ela faz isso, ela nos aproxima de Deus. Outra coisa que eu conquisto muito na oração é o processo de autoconhecimento. Isso eu percebo que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de fazer.
Eu trabalhei liderando equipe, trabalhei com público a minha vida inteira, mas trabalhei diretamente em treinamento e liderando equipe. Então, quando a gente trabalha liderando equipe, também na parte de treinamento, você trabalha muito a questão do feedback. Então, você orienta, você aconselha em relação à postura profissional, a feedback sobre o relacionamento dentro do trabalho e tudo mais. O que eu percebi nos feedbacks quando eu ia aplicar feedback nas pessoas? As pessoas não têm o costume de se autoavaliar. De pegar uma situação que aconteceu e sem fazer juízo de valor. As pessoas fazem assim, ó. Tem uma atitude, elas avaliam. Tô certa ou tô errada? Não, tô errada. Tô certa. Só que eu tô certa. Pronto, segue a vida. Independente de você estar certo ou errado, todo acontecimento tem algo muito rico para se aprender e muitas coisas que podem ser evitadas. Porque às vezes numa situação que acontece que você tá certo, ainda assim é um transtorno. E tem atitudes nossas que evitam esse transtorno. Então as pessoas não se conhecem, a gente não se conhece. Eu nesse período meu de caminhada com Jesus, eu fui descobrindo isso, que eu não me conhecia e não ia saber que eu era tão ruim, gente. Ruim pra caramba. Jesus me ajuda. Mas é o que você é, aceite a parte boa que ele te ama a si mesmo, que tá disposto a te ajudar. Então permita se conhecer, permita. Fez cagada? O que eu mais fazia era isso. Fiz uma cagada. O que eu posso aprender dessa cagada? Deixa Deus falar com você. Às vezes, de situações, atitudes que a gente toma, coisas que a gente faz, refletem quem nós somos. E quando a gente faz esse processo de reflexão, de avaliar, por que eu fiz isso, por que eu agi assim, a gente vai descobrindo coisa lá pra trás. Olha, uma coisa que eu aprendi com Deus é que muito do que eu sou hoje é consequência de algo que eu sofri lá atrás. E às vezes é preciso a gente voltar lá atrás e liberar perdão, liberar pessoas, entender aquela situação. Nessa conversa com meu amigo, eu contei pra ele uma situação que aconteceu comigo lá atrás, a respeito do meu pai, que me tornou a ser uma pessoa que fazia uma coisa. Eu tinha muita facilidade de anular as pessoas. Como assim anular as pessoas? Tô aqui, tua amiga aqui, ó, amiga forever. E aí, por algum momento, a gente obrigou, ou, como aconteceu comigo uma certa época, eu me mudei de onde eu morava. Eu anulo as pessoas, tipo assim, eu não sei explicar como que é isso, mas tipo assim, é como se aquele relacionamento, aquela pessoa nunca tivesse existido pra mim, e aí eu não sofria. Então, na verdade, isso talvez quem é psicólogo vai saber explicar melhor isso, né? Mas era uma defesa que eu tinha pra não sofrer. Então, por exemplo, tu era minha melhor amiga, eu briguei com você, eu te anulo, assim eu não sofro. Louco, né? Louco. E aí, teve um período da minha vida que aconteceu de fato, eu tive um desentendimento com uma pessoa muito querida. E tipo assim, a gente tentou pedir desculpa, tentamos se resolver e tal, mas não resolveu, eu fiquei boladinha na pracinha. E aí vim reclamar, eu falei, já sei o que eu vou fazer isso, então agora acabou, morreu pra mim, entendeu? Deixa eu falar isso, morreu pra mim. E aí, morreu pra mim, fui orar, e quando eu fui orar, o Espírito Santo falou no meu coração, como que um membro mata outro membro do próprio corpo? A sua mão direita pode eliminar a sua mão esquerda? Aí eu fiquei perplexa, parada, pensando. E aí tentei me responder, eu falei, mas eu já fiz a minha parte. Eu já fui lá, já conversei, já pedi desculpa, apesar de eu não ter feito nada, que por sinal nem estava errada, mas eu fui lá, tentei resolver e continuar a mesma situação. Aí foi quando Deus começou a falar comigo. Já parou pra pensar por que você faz isso? Eu nunca tinha feito essa reflexão. Por que eu anulava as pessoas? Na verdade, eu nem sabia que eu fazia isso. E aí eu comecei a perceber. Eu fiz isso quando eu me mudei de um lugar que eu gostava muito. Eu anulei as pessoas pra não sentir saudade. Eu fazia isso com pessoas queridas. E aí Deus começou a falar comigo. Eu vou te mostrar o dia que você começou a fazer isso. E aí me lembrou uma coisa que aconteceu comigo com meu pai muitos anos atrás. Meu pai tinha se separado da minha mãe. Ele eu ia na casa dele todo final de semana. Nesse dia ele resolveu ir sozinho. Ele resolveu ir na minha casa, foi com meu sobrinho. E aí ele me perguntou. Aí ele falou assim pra minha mãe, né? Eu tava próxima, ele falou pra minha mãe assim, eu não ia vir aqui não, mas aí eu vim votar. E o Ítalo pediu pra vir aqui, Ítalo era meu sobrinho. Então eu resolvi vir. Gente, aquilo que ele falou foi na minha alma. Diretamente. Que na mesma hora eu pensei, caramba, ele só veio aqui porque meu sobrinho pediu. Então se ele não quisesse vir,
Então ele não veio pra me ver. Então ele não faz questão de me ver, mas eu vou lá sempre ver ele. Daquele dia em diante, eu nunca mais fui visitar meu pai. Nunca mais. Nunca mais não, né? Depois eu fui lá, né? Depois de muitos anos. Mas, tipo assim, isso eu tinha 7 anos de idade. Eu fui vê-lo depois da minha conversão, já com quase 20, que eu voltei a me aproximar do meu pai. E foi bem difícil, porque eu não tinha ódio, eu não tinha raiva, não tinha rancor, não tinha nada. Por quê? Porque eu anulei meu pai, eu não tinha nenhum sentimento por ele. É a coisa mais bizarra que pode acontecer, é você não ter sentimento nenhum por alguém que é alguma coisa sua. Foi muito doido. E aí Deus falou comigo, você anulou ele pra não sofrer, porque era mais fácil fingir que ele não existia do que você sofrer a dor de ter alguém que te desprezou, né? Que foi assim que eu me senti desprezada. E eu não lembro. E o pior, gente, é que você não se lembra. Eu não lembrava disso. Tipo assim, isso não era um. Por isso que eu falo pra você assim, ó, não era uma lembrança que todo dia eu deitava no meu travesseiro e pensava, caramba, meu pai fez isso comigo. Não era, pra mim era algo, tipo, já tinha até superado, porque essa questão da anulação era tão intensa que tudo que aquela pessoa fez já não fazia mais diferença. E aí, nesse dia eu descobri por que eu agia dessa forma. E aí eu entendi. Ali eu pedi para que Deus me curasse esse sentimento que nem eu sabia que existia dentro de mim, que era uma defesa, para que eu aprendesse realmente a ter relacionamentos verdadeiros e aprender a aceitar talvez a dor de uma perda, a dor de um desprezo, sim, porque isso faz parte da vida. Mas por que eu tô falando isso pra você? Isso foi uma coisa que eu descobri quando? Em oração. Porque era algo íntimo meu, talvez isso só viria à tona se eu fizesse talvez alguma terapia ou algum processo com psicólogo, não sei, porque geralmente esse processo é um processo que você conversa muito, eles te ajudam a você se encontrar. Então, assim, foi uma coisa que eu aprendi em oração. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que você não tem que ir para psicólogo, nem para psiquiatra, nem para psicanálise. Pelo amor de Deus. Ok? Se for necessário, vá. São profissionais capacitados e vão te ajudar. E eu conheço muita gente que é ajudada. Terapeuta, não é isso que eu falei. Só que eu tô dizendo que eu descobri isso em oração. Então o que eu tô querendo dizer pra você é que esse processo de se conhecer, espiritualmente falando, é muito rico. Porque quando você se conhece, você entende quem você é e você começa a entender suas reações e você começa a se impor limites. Eu aprendi a descobrir quem eu era. E vou te falar pra vocês, hein? Quando tu começa a orar, que você vê que tu não vale nada, que tu é um safado sem vergonha, uma safada sem vergonha, o que a gente tem que fazer? Aí vem a segunda coisa que eu quero falar pra vocês. Não caia no engano de Satanás, não caia no engano do inimigo. Porque nesse momento que você descobre que tu não vale nada, ou nesse momento que você cagou e você pensa, caraca, de novo, cara, tô vacilando. Aí vem aquela vozinha aqui na tua mente aqui, tá uma vacilão mesmo, vou te falar, isso aí não serve pra você não. Larga essa vida aí de seguir Jesus, mete o pé e vai viver tua vida, porque tu não tem jeito não. Já deu pra tu. Nessa vozinha que tu ouve, porque era a vozinha que eu ouvia. Tipo assim, joga tu bode, vai. Vai ficar aí se sofrendo aí que tu... faz, vem que do lado de cá não tem isso. Do lado de cá pode tudo, pode fazer tudo. Aqui, ó. Free, liberdade, freedom, liberdade. Gente, pelo amor de Deus, não caia no engano dessa vozinha, entendeu? Não caia. Pecou, o que eu tenho a dizer pra você, ó? Vacilou, pecou, deu mole? Vamos ouvir o que João fala pra gente. Vou colocar aqui o título do texto. Ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um justo advogado. Então é isso, gente. Isabelle, então pequei, arrependo e tá tudo tranquilo? Não. Pecou? Se arrepende, pede perdão. Esse processo de arrependimento vai te ajudar a entender quem você é. E aí você vai descobrir os teus limites, porque foi assim que eu descobri na minha conversão. Teve muitas coisas que eu precisei deixar de fazer por um momento para poder me firmar em Jesus, porque eram as minhas concupiscências. Como eu falei lá atrás para vocês, esse processo ele é muito individual. Já parou para pensar por que João comia gafanhoto e mel no deserto? Imagina se João pregasse isso, que para batizar nas águas tem que comer gafanhoto e mel. Isso era o processo de santificação de João, era a intimidade dele com Deus. Paulo decidiu não casar. E nem por isso ele obrigou todo mundo a não casar. Deu os conselhos e tal, falou que era legal que a galera ficasse livre disso. Mas que se você fosse se abrasar, que casasse. Mas Paulo na Bíblia não conta que ele casou. Não sei se alguns historiadores têm prova que ele casou, mas na Bíblia não fala nada. E foi a decisão dele em Jesus. Então não confunda doutrina com princípio bíblico.
Tem doutrina que tá aí pra ajudar a controlar as coisas, mas não tá na Bíblia não, hein? Mas depois eu faço um vídeo só sobre isso. Mas então, se arrependa, porque esse processo de arrependimento é profundo. Esse processo de arrependimento ajuda a gente a conhecer quem a gente é, a nos curar, a avaliar por que a gente age de certa forma e nos impor limites. Então tem situações que talvez você vai ter que evitar se aproximar, porque você sabe que se você for, você vai, ó, vacilar de novo. Aí vem a parte difícil. Tenha peito pra segurar a marimba do teu pecado, porque como eu falei, pecado tem consequência. Então se tu deu um vacilo aí na terra, tu vai ter uma consequência desse teu vacilinho, entendeu? Porque Jesus perdoa, lindo e maravilhoso, pleno, tá perdoado. Mas a consequência do pecado, gatinho, vem gostosinho, gostosinho. Então tenha peito pra segurar a consequência do pecado e siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Que Jesus te ama, cara. Tu vai vacilar até a eternidade, até ele voltar. Não tem jeito não. Mas ele te ama. Bom, gente, pra fechar, eu falo assim brincando, porque eu acho que o evangelho ele precisa ser descontraído. O fardo é leve, como a Bíblia fala. Jesus é maravilhoso. E a nossa vida cotidiana tem seus desafios e a gente precisa ter leveza quando fala sobre isso. Mas o que eu quero te falar é que o Espírito Santo de Deus ele é poderoso para te visitar. E aonde você está agora? Eu não sei qual é a tua situação, não sei qual é a tua dificuldade, não sei pelo que você está passando agora, não sei aonde que você precisa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando de Deus e do Espírito Santo dele. Há um Espírito Santo, que é uma parte dele deixada pra gente, que quer fazer morada na nossa vida e nos ensinar a ter uma vida plena, a ter uma vida com ele. E uma vida plena não significa que a gente não vai ter dificuldade, mas é que a gente aprenda com as dificuldades e ensine ao outro. Se você hoje é uma pessoa que pecou diante de Deus, não sei qual é a tua situação, saiba que ele te ama e que ele vai perdoar sim os teus pecados. Infelizmente as consequências não tem como livrar, mas você tem o Espírito Santo para te ensinar a prosseguir. E se você ainda não conhece Jesus, né, ainda não entregou o teu coração para Jesus, eu quero te falar que essa é a melhor escolha que você possa fazer. E aí eu não estou falando aqui de regras, de princípios, como eu falei, seguir Jesus é ser discípulo. É todo dia um momento de aprendizagem, é todo dia um momento de aprender. Então eu quero te convidar a você fechar os teus olhos aí e elevar o teu pensamento para Deus. Você precisa falar com ele e fala com ele, fala o que você está sentindo, fala que você precisa dele, fala para ele entrar na tua vida, na tua casa e creia que o Espírito Santo ele vai estar aí te visitando, amém? Bom, se você gostou do vídeo, não deixe de dar um curtir aqui, vamos fazer um jabazinho, pelo amor de Deus, curtir. Dá o seu like. Se tem algum assunto que você gostaria que eu trouxesse, coloca aqui embaixo, na medida do possível que eu souber, ou que eu puder contribuir, eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos!